Muito boa tarde, estamos começando mais um Direto ao Ponto, boletim de notícias aqui do Opinião CE. Hoje uma edição especial para a gente falar um pouquinho, fazer um balanço do que aconteceu durante o mês de fevereiro, falando especificamente da gestão aqui da Prefeitura de Fortaleza. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia aqui da casa e recebo ao meu lado para a gente conversar um pouquinho sobre isso, Felipe Barreto, que é o nosso repórter de política. Seja muito bem-vindo. Olá, Rodrigo, tudo bem? Boa tarde também a você que está nos assistindo nesta terça-feira de carnaval, né? Você que está aí, já curtiu, vai curtir ainda, ou está curtindo ainda, né, Rodrigo? A pessoa pode estar curtindo e assistindo ali pelo celular, recebeu a notificação e está aqui nos acompanhando. Você também é muito bem-vindo. Então vamos falar aqui sobre as secretarias, né, Rodrigo? Não quero aqui dar spoilers, mas só falar que vai ser uma edição especial bem completa sobre esse início da gestão do prefeito Evandro Leitão na capital cearense. Perfeito. Durante o mês de fevereiro, né, Felipe, a gente recebeu aqui alguns secretários da atual gestão, da Prefeitura de Fortaleza, que falaram aí das dificuldades nesse começo de gestão, como é que foi a transição também. A gente sabe que houve, né, durante um bom período, denúncias, né, envolvendo a gestão do ex-prefeito José Sarto, essa transição, né, da gestão do ex-prefeito José Sarto para a atual gestão, e um desses nomes foi o Júlio Brise, né, que é o secretário de Políticas para a Juventude aqui de Fortaleza. Ele foi o nosso primeiro entrevistado nesse secretariado, né, aqui no Questão de Opinião, que é o nosso podcast aqui da casa, nosso podcast de política, né, em uma conversa muito franca e esclarecedora, né, o Júlio falou sobre a transição e os problemas que a equipe do prefeito Evandro enfrentou, principalmente nesse começo de gestão. Então vamos acompanhar. A transição foi muito ruim, né? E agora a gente, estando dentro da gestão, entende por quê. Na verdade, o Sarto queria esconder o que ele estava entregando. Então, ele adiou o máximo possível as informações que ele tinha que prestar, ele escondeu a informação, ele ficou de entregar depois e não entregou, porque ele não queria mostrar o que ele fez com a cidade, que foi uma coisa terrível, né? Tem coisas assim que a gente nem acredita. Hoje, Fortaleza tem uma dívida com fornecedores de R$1 bilhão, um pouco mais que isso, só na saúde. É mais da metade disso, cerca de 520 a 530, coisa que eu falei ano passado ainda na Câmara, né? Então, os números batem e, somando o resto, dá R$1 bilhão de dívida, de empenho que ele cancelou, mandou cancelar, de dívida que fez com o fornecedor e não pagou, de precatório com a justiça que era obrigado a pagar e não pagou, até precatório com a justiça que tinha prazo. Ele fez um acordo para pagar no segundo semestre, não pagou, está tendo que pagar agora, a cidade de Fortaleza tem que pagar agora. Enfim, uma coisa terrível. Além disso, mais outro bilhão, né? Quando o Evandro falou de 2 bilhões, mais outro bilhão, a gente fala bilhão como se fosse uma coisa simples, é dinheiro demais, né? Mais outro bilhão para empréstimos que ele pegou, que na época na Câmara Municipal fui contra, porque não tinha transparência, não dizia para que era, não falava sobre qual a taxa de juros que estava adotando para o empréstimo, nada. E agora a gente sabe que é uma taxa de juros de 12%, 13%, uma coisa absurda, enquanto um organismo internacional como o Banco Mundial, a CAF, o BID, ela empresta com 1,5% ou 3% de valor de juros para pagar em 30 anos, o Sarto pegou empréstimo que vai ter que pagar uma parte agora, já esse ano, e no próximo ano, e no outro ano, com uma taxa de 12%, 13%, uma taxa absurda, porque ele quis pegar o dinheiro logo para poder tentar salvar a eleição. Perfeito. O secretário também falou, Felipe, sobre o momento atual da secretaria, né, e sobre os projetos da pasta para esse ano de 2025. Segundo ele, esse ano será um ano de contenção de gastos, mas já pensando em colher os frutos aí em 2026. Vamos acompanhar. A população pode ficar tranquila que falta de trabalho, falta de vontade, de interesse não será. Então, o nosso compromisso com o prefeito é a gente organizar a casa. Agora a gente está vendendo almoço para comprar a janta, essa é a realidade da cidade de Fortaleza, e tem que ser um esforço coletivo de todas as pessoas que compõem a gestão. Não é só da juventude, eu falo pela juventude porque eu estou lá, mas as outras secretarias estão passando pela mesma dificuldade, algumas até mais, como a saúde, por exemplo, enfim. Então, o nosso esforço é para resolver. Os serviços estão acontecendo, na medida estão lá, não acabaram, estão tendo continuidade. Agora, na medida da execução possível. E isso vai ser ajustado com o tempo e o nosso esforço, repito, é para que seja o quanto antes. Vai demorar um ano? Talvez demore esse ano inteiro, né? Talvez demore, porque é um problema que a gente herdou e que tem que resolver. Então, o nosso esforço é para resolver o quanto antes, e o quanto antes também está lançando projetos, abrindo vaga, fazendo coisas novas. Por exemplo, o Evandro prometeu na campanha fazer o Horizonte Digital, que é um programa de qualificação na área de tecnologia para os jovens, e o Ocupa Jovem, que é um programa importante para poder incluir o jovem que estuda
aprendiz, para ele ter uma bolsa para poder estagiar em órgãos públicos e também em iniciativa privada. Um projeto que o Evandro criou quando foi secretário do Trabalho do Estado, que é o primeiro passo. E a gente quer fazer o Ocupa Jovem, que logicamente não vai ser a mesma coisa, mas se baseia nesse modelo, foi o que ele prometeu na campanha. A gente tem 4 anos para fazer isso. A campanha, a promessa é para fazer dentro da gestão. Em 4 anos a gente tem para fazer isso. Vamos tentar fazer o quanto antes. O quanto antes a gente vai tentar fazer. Secretário, esse é o nosso esforço. De todos os secretários que a gente recebeu aqui no Questão de Opinião, Rodrigo, eu acho que o Júlio Brizzi foi o mais sincero, né, em relação às contas da prefeitura e às ações, o impacto, na verdade, que essas contas, essas dívidas podem ter nas ações de cada pasta, né? Aí especificamente dele falando sobre a juventude. E aí ele fala em vender o almoço para comprar a janta, fala que esse ano de 2025 vai ser de contenção, né? Eles querem realizar as ações o quanto antes, mas talvez fique apenas para um próximo ano. E a gente lembra que a Secretaria da Juventude, ela é muito importante, né? Ela já existe há algum tempo, era coordenadoria, passou a ser secretaria há alguns anos, mas é muito importante para fornecer aos jovens, principalmente das periferias, né, esse acesso ao poder público, que a gente sabe também da importância disso para que, inclusive, a gente não tenha um crescimento de algo que a gente tem visto nos últimos anos no Ceará, que é o crescimento do crime organizado, né, das facções. Inclusive, o próprio Júlio Brizzi fala sobre isso, você pode acompanhar essa entrevista na íntegra aqui no nosso canal do YouTube, porque esse jovem que não tem acesso ao poder público, ele precisa de alguma forma de sobreviver, né? A gente sabe que talvez não seja o melhor caminho, mas às vezes, né, não existem caminhos. Ele acaba sendo cooptado pelo crime. Exatamente. Obrigado, Rodrigo. Então é muito importante essa ação da Secretaria da Juventude nas periferias, e a gente espera também que para o próximo ano, né, talvez ainda nesse ano, mas como o secretário disse, vai ser difícil, mas para o próximo ano ela possa estar realmente com a sua situação financeira mais tranquila e possa estar atuando aí na cidade para combater também essa questão da insegurança, né? Inclusive sobre insegurança, sobre a segurança pública, você pode assistir a nossa edição de ontem do Direto ao Ponto, segunda-feira, em que a gente fala sobre esse tema para ficar mais por dentro também do assunto. Massa. Quando o Brizzi ele trouxe alguns elementos importantes para a gente, e a gente percebe que, de fato, a aposta, me parece, da Secretaria da Juventude aí vai ser justamente os Cucas, né? Então, o Evandro tinha prometido o prefeito Evandro Leitão tinha prometido durante a campanha eleitoral a ampliação do número de Cucas. O Brizzi reafirmou isso, né? Que isso realmente, de fato, será ampliado o número de Cucas. E aí é uma política pública efetiva nas comunidades, né, nos bairros, para a população mais carente, em vulnerabilidade socioeconômica. E durante a entrevista, eu lembro, Felipe, foi interessante, porque ele fala de possíveis parcerias que podem ser feitas nesses Cucas, que são espaços já estabelecidos. Nós já temos Cucas, né? Então, existem parcerias que podem ser feitas nesses espaços para essa juventude. Então, é organizar, entender que está nesse momento de contenção, organizar a casa, ver o que se tem e agir com inteligência, né? Com investimento, sabendo onde investir nos espaços que já existem, né? E para as políticas que já estão em andamento. Isso, só para completar, né, Rapidinho. Rodrigo? Lembrar que Fortaleza tem 5 Cucas atualmente. A gente tem um em construção lá no bairro do Vicente Pison, ali próximo ao Cais do Porto, né, no Alto da Paz. E a promessa do prefeito Evandro Leitão é que até o final da sua gestão a gente tenha 10, né? Que dobre o número atual desses complexos que são importantíssimos para a juventude. A gente ainda não sabe onde seriam, mas o Júlio Brizzi deu alguns indicativos de onde pode ser, né? Ele falou sobre o Conjunto Ceará, aí a gente fala também sobre algumas outras regiões da cidade. Confere lá o vídeo que você vai saber melhor essas informações que ele passou para a gente. Perfeito. Quem também passou por aqui, Felipe, foi o Coronel Márcio Oliveira. A gente também estava falando ontem dele, né, aqui com o Delano, que é o atual secretário de Segurança Cidadã aqui de Fortaleza, e o armamento da Guarda Municipal de Fortaleza foi um dos temas abordados durante a entrevista para o Questão de Opinião. Vale salientar que menos de um mês após essa declaração do coronel, o próprio prefeito disse, né, que existe o plano de armar a guarda na sua totalidade. Hoje apenas um grupo, né, dessa guarda municipal pode portar armas de fogo. A ideia é que isso seja ampliada para a sua totalidade, mas a gente tem um trechinho dessa entrevista para mostrar para vocês.
partir do momento que a gente aumenta a capacidade operacional das tropas, tendo o ingresso de mais integrantes, é natural que a gente aumente também o poderio de armamento na Guarda Municipal. Hoje é dividido por inspetorias. Algumas inspetorias podem usar arma por um decreto municipal e outras não podem. Então a gente entende que algumas inspetorias, a mais do que o que a gente tem, poderiam usar arma. Então, às vezes, um segurança de uma empresa privada usa uma arma e um guarda municipal que é treinado, capacitado, que anualmente passa por um curso de tiro, que é uma obrigação legal e a fiscalização da Polícia Federal, não pode usar arma. Então, isso aí a gente vai discutir também com os escalões da Guarda, a gestão estratégica da Guarda, vamos discutir também com o nosso prefeito, levar, obviamente, aspectos técnicos para ele, sem questões ideológicas, aspectos técnicos, comparar com outras guardas municipais do país, o que é que os outros países, os outros estados, as outras capitais, aliás, estão fazendo, que pode ser replicado aqui em Fortaleza, que teve uma boa repercussão, teve êxito, bons resultados, foi aplaudido em outros municípios, a gente não pode trazer para cá. Felipe, outro assunto que foi abordado durante essa entrevista foi a questão do número de guardas que a GMF, né, a Guarda Municipal de Fortaleza, dispõe atualmente. Segundo o coronel, a tendência é que esse número continue aumentando. Então a gente tem um trechinho também que ele fala sobre isso. Essa questão de contingente, ela nunca é uma questão absoluta, é sempre relativa. Então, se a gente comparar com outras capitais, nós estamos a terceira do país, primeira do Nordeste, em efetivo. Então, a gente perde para São Paulo, para Rio de Janeiro. Sendo que Rio de Janeiro, toda a Guarda Municipal não usa arma. Então, São Paulo, a gente tem a GCM, que tem um efetivo muito maior. Nós somos o terceiro do Brasil. Então, se falar que o efetivo é suficiente ou não, quais parâmetros são utilizados? Nós estamos com um efetivo satisfatório para as atuações que a gente tem no momento, mas a gente vai aumentar essa capacidade operacional porque a gente vai, paralelamente a isso, aumentar a matriz operacional. Então a gente quer mais guarda municipal na rua, mais guarda municipal fazendo patrulhamento nos equipamentos públicos, mais guarda municipal aumentando a ostensividade. Então, dentro desses 508 que foram nomeados em dezembro, que aí houve toda uma situação legal quanto à nomeação, a PGM se posicionou em relação a isso, e nós, obviamente, entendemos correto a forma como a PGM agiu e o prefeito. Então, ele fez essa divisão de 3 chamadas, 160 agora, 160 em janeiro, 160 em agosto do ano que vem. Obviamente que isso aí é uma perspectiva, né? Pode ser até menos, para menos, pode cortar o prazo, depende muito do... Tá dependendo da conta, né? Na do verdade. que dá conta e do que vai se apresentar até o final do ano. Ninguém sabe como é que vai estar depois do segundo semestre. Melhorou? O prefeito vai querer ter esse país. Isso é uma decisão do gestor maior. Obviamente, em cima do que se apresenta para ele. A questão saúde fiscal, saneamento fiscal, sanidade fiscal e também do que a gente vai apresentar para ele de necessidade para implementar novos projetos. A gente não vai implementar nenhum projeto descontinuando o outro. Não é tirando daqui para colocar aqui, é aumentando. O fortalecimento das guardas municipais nas cidades é um assunto que já vem sendo abordado há alguns anos, né? Inclusive no judiciário, a nível federal, né? O STF trata sobre esse tema. Mas primeiro eu queria comentar aqui a nível local, né? A gente tem aqui em Fortaleza, a gente teve, na verdade, no ano passado, todos os candidatos durante as eleições falando da importância do município também auxiliar na segurança pública, né? Inclusive com maior ostensividade, é isso que a gente está vendo agora, né? O prefeito Evandro Leitão já publicou o decreto, inclusive, né? A gente teve essa fala do secretário, mas ela foi em uma ocasião anterior. O prefeito Evandro Leitão, a nível de hoje, já está publicado esse decreto em que permite a ampliação do armamento. É bem verdade que o ex-prefeito José Sarto também já tinha ampliado o armamento, então é uma ampliação da ampliação, né? E aí também sobre o contingente, a gente teve já alguns guardas municipais, cerca de quase 300 guardas municipais assumindo, né, para realizar também esses trabalhos de segurança aqui pelo município. A gente vai ter também mais anúncios, né, neste ano ainda. E para voltar sobre o STF, a gente teve uma decisão... Só um complemento. O decreto do Evandro, ele universaliza, né, o armamento, né, a questão do porte de armas para os guardas municipais. Então, isso
calha bem com o que o coronel estava falando também dessa importância. Sim, porque antes apenas algumas partes da Guarda Municipal poderia utilizar esse armamento, né? É importante você ressaltar isso, Rodrigo, porque durante a entrevista com o coronel, teve uma ocasião em que ele falou de um evento, de uma ocorrência hipotética em que, por exemplo, uma pessoa fosse armada para uma escola, né? E aí o guarda municipal que atua como segurança dessas escolas, ele anteriormente não possuía a capacidade, né? Não tinha a possibilidade de estar armado, ele não tinha esse posse, então ele teria que contatar um outro grupo da Guarda Municipal para que esse grupo se deslocasse até o local e aí realmente fizesse essa operação, né? Tentasse impedir com que essa pessoa armada invadisse ali a escola. Mas só voltando para o STF, né? A gente teve uma decisão recente lá do Supremo Tribunal Federal em que eles falam que as guardas municipais podem atuar como polícia, né? Podem atuar com essa ostensividade que a gente vê aí muito nas polícias militares dos estados. Então, é um avanço também nessa discussão da atuação da Guarda Municipal. Avanço no que eu digo em relação ao que já vem sendo discutido dentro desse tema, né, Rodrigo? Perfeito. O Felipe estava falando agora há pouco dessa ampliação no número de guardas municipais também. Na ocasião, o Evandro falou desse decreto da universalização do porte de armas para a Guarda Municipal. E nesse evento, Felipe, ele confirmou a implementação em um prazo de 2 meses, né? Ele colocou o prazo aí de 60 dias, 2 pelotões nos bairros, né? Nas 12 regionais da cidade, que foi uma promessa de campanha também. A prefeitura deve iniciar nesse prazo a implementação dos pelotões em todos os bairros da capital, das 12 regionais, na verdade, né? Eles estarão presentes nos bairros, nas localidades, nos postos de saúde, nos equipamentos educacionais e nas escolas. Eu trago essa informação porque é importante também que não é simplesmente você armar a Guarda Municipal e é claro que haja um treinamento adequado, que esses profissionais sejam bem equipados, né? Bem treinados, saibam o que estão fazendo, mas também ter essa presença da Guarda Municipal nos bairros, né, que é onde a população está, onde a população convive, nas praças públicas, nas areninhas, né, nesses espaços públicos onde as famílias vão, onde as crianças estão. Então, a presença do Estado nesses espaços é fundamental para diminuir a incidência de crimes, né, e às vezes crimes menores que eu falo assim no nível de gravidade, né, um furto, ou então uma briga. Esses crimes, a Guarda Municipal é capaz de coibir esse tipo de crime e também, principalmente, que é uma expressão que vem sendo muito utilizada e que é verdadeira, né? Que é aumentar, ampliar essa sensação de segurança para a população. A população ela não pode ficar refém do medo, né? De não poder ir para uma praça, de não poder ir para um estádio de futebol, de não poder, enfim, levar os seus filhos para brincarem numa areninha ou para brincar numa praça, por medo de serem assaltados ou de serem mortos, né? Enfim, essa sensação de segurança, ela precisa, de fato, ser presente, né? Cada vez mais presente, cada vez mais real na vida da população. Só para completar bem rápido, Rodrigo, essa ampliação dos trabalhos da Guarda Municipal nessas questões que você citou ajuda também a desafogar os trabalhos da Polícia Militar, né? É importante a gente ressaltar isso porque a Polícia Militar ela atua em casos muito graves, né? E atua também nesses casos que, logicamente, ainda são graves, principalmente para a pessoa que passou pela situação, mas que são menos graves, né? Como furtos, brigas, como você citou, né? Então, com esse aumento da capacidade da Guarda Municipal, a gente vai ter uma Polícia Militar desafogada e podendo atuar nesses casos que são mais perigosos, né, para a população cearense. E que eles têm treinamento para isso também, né? Perfeito. Felipe, a gente está falando aqui, né, os secretários falaram durante todas as nossas entrevistas, essa questão da contenção de gastos, né, e algumas pastas naturalmente sofrem mais do que outras. O secretário da Proteção Animal, o Apolo Vix, né, um quadro do PSD, ele também foi entrevistado no Questão de Opinião e ele falou sobre essa questão do orçamento que ele tem para 2025 na secretaria e os planos para executar aí ao longo do ano. A gente está passando por um momento muito delicado na prefeitura, Sim, né? tem esse problema. Mais de 4 bilhões de reais foram deixados aí de dívidas, então a gente tem que economizar, tem que otimizar. E, exemplo, a minha secretaria só tem 8 milhões. É muito pouco, né? Eu coordeno aqui 2 programas, a Clínica Jacó
que hoje é praticamente um IJF, justamente porque as pessoas não são conscientizadas e não sabem o que é a competência do Estado, o que é a competência do município, a quem procurar. Então, a demanda vai toda para a Clínica Jacó. E os programas dos Vetmóveis, né? Então, são contratos que não são baratos, são caros, são insumos. A gente tem que estar ali de olho o tempo inteiro. Então, o momento agora é de otimizar os trabalhos. Vai lá. Tá contigo. O Felipe vai falar rapidinho e a gente parte para a próxima. Exatamente, né? O secretário Apolo Vix, né? Uma secretaria nova, inclusive, a Secretaria da Proteção Animal, né? A gente lembra que no ano passado, na gestão do ex-prefeito José Sarto, era uma coordenadoria vinculada à Secretaria do Governo, agora se tornando uma secretaria municipal. E eu acho que é um assunto que tem ganhado relevância, né, nos últimos anos, realmente, principalmente com alguns deputados federais, como o deputado Célio Studart, né, que tem defendido bastante essa causa. A gente tem também aí o Eric Douglas, que foi eleito vereador, tá agora como secretário estadual da Proteção Animal. O Apolo também foi eleito vereador, inclusive, né, tá assumindo a Secretaria Municipal, mas a gente espera que essas duas pastas possam se unir, né, para promover realmente as melhores políticas, as melhores ações possíveis, tanto para os animais como para os protetores dos animais, né? A gente sabe que a Secretaria da Proteção Animal não deve estar olhando apenas para os animais, apesar do nome, deve olhar também para os protetores, porque esses protetores podem aí realmente auxiliar muito nessas políticas para que os animais estejam mais protegidos realmente, né? Eu acabei repetindo aqui, mas é porque não existe outra palavra, né? Proteção aos animais. Nesse caso, né, Felipe, é uma questão, primeiro, política muito importante. O tema da proteção animal ganhou cada vez mais relevância, como você tem falado, e é uma questão de saúde pública. Então, você não pode ignorar o número absurdo de animais em situação de abandono aqui na capital cearense. Então, que existe, de fato, uma política pública voltada para esses animais, né, para que até para diminuir também a ocorrência de algumas doenças, que a gente sabe que existem zoonoses que eles podem transmitir, né, enfim, para dar um local digno que seja de fato uma política efetiva, uma política pública. Na última semana, a gente recebeu também a secretária da Cultura aqui de Fortaleza, a Helena Barbosa, para uma entrevista. Foi muito reveladora também. Ela que vem sendo muito elogiada também, principalmente pela organização do Carnaval em Fortaleza, falou da importância econômica dessa data para a cidade. Então, vamos acompanhar. O Carnaval, em especial, ele dita uma economia. Né? Você tem a economia dos acessórios, dos brincos, da ombreira, Sim. da roupa, do sei o quê, da costura do abadá. Tudo tem uma economia, da maquiagem, dos brilhos. Quando chega lá em loco, aí você tem do churrasco, do pratinho, né? Da bebida, né? É muito bacana. E isso não acontece só na Praia de Iracema, acontece tudo que é canto. Inclusive o povo da regional, pelo amor de Deus, Helena, eu credencio os ambulantes, organize os ambulantes, a GFIS ordena. E aí é para a gente entender também que uma ação cultural, ela nunca se finda só ali em entretenimento e lazer. Né? Então, além de ampliação de conhecimento, de repertório, de vivência que você tem ao entrar em contato com a cultura e com a arte, ela mobiliza de forma direta muita gente. Eu até tenho uma discussão, quanto é que foi o carnaval, quanto foi em artista? Falei, vamos trocar essa pergunta, quanto foi em artista, para falar, e quanto foi em trabalhadores da cultura? Porque um carnaval não faz só com artista, não. Se botar artista, não tem nem onde ele pisar, não tem palco. Quem que monta o palco não é o artista. Então, a gente também parar de achar que só o artista tem que ser contemplado no sentido de que é importante entender toda a economia criativa. É importante os artistas ali, para ter uma valorização dos cachês. Não existe Secretaria de Cultura sem artista. É muito importante dizer isso. Mas eu gostaria de provocar a ampliação de trabalhadores da cultura. É muita gente. Eu tenho de forma direta muita gente e eu tenho de forma indireta mais gente ainda. Então, por menor que seja um palco, acho que o nosso palco menor é o do Raimundo dos Queijos. Pode ver que a rua é inteira de vendedor. A secretária também falou sobre esse processo, né, de descentralização dos eventos e dos projetos da pasta. Segundo elas, essa será uma linha, uma linha da gestão não só do trabalho da secretaria, mas do trabalho da prefeitura, também das outras pastas da gestão do Evandro Leitão aqui em Fortaleza. Então, vamos acompanhar que esse trecho é bem interessante.
tem uma linha de gestão. Tudo tem que ser descentralizado. Não à toa eu quero fazer o diálogo com os trabalhadores da cultura, eu rodando, né, para a gente poder entender a cidade. Só consegue dar resposta à cidade quando a gente consome a cidade. E a cidade, ela é multifacetada. Então, a gente tem que conhecer essas cidades, né, que formam o nosso município. Mas os editais vão passar por isso, a política de fomento vai passar por essa descentralização, esse pensamento de descentralização, as nossas conversas, articulações políticas também, né, e os eventos estruturantes também, na medida do possível. Né? Não dá para ter um palco grande e uma São Jameiro em cada uma das 12 regionais. Né? Seria até incoerente a gente estar falando de redução orçamentária e provocar isso. Mas, à medida do possível, a gente vai estar provocando a descentralização em um território que nunca recebeu algo desse tipo. Aí envolve, né, também saber se a logística do território comporta, né, que nessa fase bota um palco bem ali, tem que organizar, aí, né? Tá pronto para receber 30 mil pessoas, como no Ceará foi isso. Né? Então, a gente faz toda a avaliação de logística, operacional, técnica, de produção, política, de avaliação do território, e aí a gente propõe a formação. Mas sim, existe esse desejo, como o Estado de Fortaleza já faça também algo parecido, os festejos juninos, como é que a gente também trabalha e conversa aí com o pessoal do junino, como é que a gente descentraliza, é de fato uma linha de gestão. Perfeito, um papo bem bacana com a secretária, está disponível completo também no nosso YouTube, já está disponível, então se você tiver interesse, né, para saber um pouquinho mais sobre o tema, basta correr aqui no nosso YouTube que está disponível, bastante legal o papo. Felipe, quero te agradecer, né, falando de carnaval, a secretária falando de carnaval, da importância do carnaval, você aproveite também o restinho desta terça-feira, né, porque amanhã já tem Labuta de novo, a gente já está aqui juntos no jornal de novo. É isso, né, Rodrigo? Obrigado. Foi uma ótima edição aqui do Direto ao Ponto, a edição especial do Direto ao Ponto. Espero que você tenha gostado também. Aproveite o restante também das festividades de carnaval, com cuidado, né, com segurança, se proteja, né? Ajude também a proteger os outros, né? Não faça nenhuma besteira. Mas é isso, a gente se vê novamente aqui amanhã, nessa quarta-feira, né? Então, uma boa tarde para você também. Perfeito. A dica é essa, não faça nenhuma besteira. Valeu, Felipe. É isso. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, né? Basta nos seguir, estamos no Instagram, no TikTok, no Facebook. Então tá aparecendo aqui a lista completa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube, é só se inscrever, né? Aproveita, comenta, compartilha. Nos ajude também a divulgar o nosso trabalho aqui no YouTube. É isso. Como o Felipe falou, né? A edição especial do Direto ao Ponto de hoje acaba por aqui. Mas a gente volta amanhã com muito mais informações.